Fala pessoal, tudo bem? Professor Diego aqui e hoje eu vim corrigir com vocês a prova da Unicentro. Eu sou professor de Filosofia, Sociologia e Atualidades do Évora Vestibulares. A Unicentro também está com uma proposta de colocar muitas questões de Filosofia e Sociologia na sua prova de vestibular. Então aqui nós temos 10 questões de Filosofia, 10 questões de Sociologia. E é muito legal. Então, pega o seu material aí no nosso site, evoravestibulares.com.br, baixa aí e acompanhe comigo a nossa correção. E já fica animado, né, para que você venha, se você precisar, a estudar conosco, entre em contato com o Évora e que nós estamos aqui para ajudar naquilo que for necessário também. Bom, questão número 1. Leia a canção a seguir. Eu gosto dessas questões que tem música, né? Me faz refletir sobre muitas coisas, mas prometo para vocês que não serei prolixo e nós vamos direto ao assunto aqui. O mundo me condena. Ninguém tem pena. Falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede, se eu vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim, nessa prontidão sem fim. Vou fingindo que sou rico para ninguém zombar de mim. Bom, canção de Noel Rosa, 1933. Sobre a filosofia, o filosofar, assinar a alternativa correta. Então você já pode perceber que é uma interpretação da música. E sobre a ideia de que é filosofia e o que é filosofar. Letra A. A vida pode ser comparada a uma festa em que aqueles que filosofam parecem ter um tipo de alma submissa, vinculado ao desejo de fama e de lucro. O filósofo, fama e lucro, não, né? Mas vamos lá. Alma submissa é exatamente o que a filosofia ela não quer, ela quer a sua liberdade. Então, desconsidera a letra A. B. A filosofia se restringe a um conjunto de conhecimento e doutrinas desvinculado de qualquer tipo de afeto em relação com o mundo material e sensível. Desvincular qualquer tipo de afeto, né? Não. Tem as suas relações, nós vamos ter vários campos da filosofia que vão trabalhar essa questão da afetividade, a sensibilidade, as próprias experiências. Então a letra B desconsidera. C. A realidade para a filosofia é compreendida como simples, homogênea e marcada por uniformidades e convergências. Uniformidade, convergência, simplicidade? Não. Nós temos características que são complexas, temos características que vão destoar, temos características que vão se apresentar de maneiras cada vez mais diferentes uma das outras, então não necessariamente ela faz parte dessa relação aí tão, né, simplista como está estabelecendo aqui na letra C. D. O filosofar é um pensamento que reduz o outro a uma mesma identidade, em que a diferença entre pontos de vista é suplantada em nome da conformidade. Pelo contrário, a diferença de pontos de vista, na realidade, faz parte desse conceito de filosofar. Quanto mais diferente, melhor, porque você pode ver de várias formas diferentes. Então, E. O filosofar fornece recursos para uma imperturbabilidade, né? A ideia de Aristóteles ali, diante dos ditames alheios, usa da ironia crítica, né, o perguntar de Sócrates, para revelar a ignorância dos que se dizem sábios sem sê-lo. Só sei que nada sei, né, que é a ideia do próprio Sócrates. Então ficamos com a letra E. Exatamente, letra E, que é a ideia de filosofia e filosofar, tendo em vista aí o pensamento socrático. 2. Leia o poema a seguir. De novo, outro trecho, né, agora um poema, antes foi uma música. Sim, bem primeiro nasceu caos, depois também terra de amplo seio, de todos sede, irresvalável sempre. Dos imortais que têm a cabeça do Olimpo nevado, e Tártaro nevoendo no fundo do chão das amplas vias, e Eros, o mais belo entre deuses imortais. Solta membros, dos deuses todos, dos homens todos. Ele doma no peito o espírito e a prudente vontade. Aqui é um texto da Teogonia de Hesíodo. Você pode perceber, né, pela métrica, as relações estabelecidas ali, né, que já é dentro de um poema grego. Sobre o mito e filosofia, será a alternativa correta. Então agora você tem que lembrar o mito, as relações mitológicas dentro dessa relação. Vamos lá. Letra A. As narrativas míticas arcaicas problematizaram as questões logicamente e estruturaram respostas através de evidências racionais científicas. Falou em evidências racionais científicas, dentro com as relações mitológicas, desconsidera. Os mitos tinham, né, como tradição, folclore, relações, considerações, mas não tinha essa relação racional, que somente com os filósofos nós vamos ter isso posteriormente. B. A mitologia grega deixou de influenciar as doutrinas dos primeiros filósofos no exato momento que a filosofia nasceu na Grécia clássica. O que pode ser verificado nos escritos dos filósofos e na inexistência de qualquer referência ao mito. Pelo contrário, eles utilizavam o mito para trazer as relações do pensamento filosófico. Então, desconsidera B. C.
O mito arcaico é narrado pelo poeta em um esforço de explicar a natureza através do método capaz de verificar verdades e fenômenos, ao passo que a filosofia constrói uma narrativa fantástica e muitas vezes contraditória. A filosofia não. O mito trazia essa narrativa fantástica do herói, né, das grandes epopeias, então não tem a ver. C desconsidera. T. Os mitos arcaicos, que interpretaram alegoricamente os fenômenos da vida ante as forças desencadeadas pela natureza, foram gradualmente substituídos pela filosofia, que compreende os fenômenos através da razão e da lógica. Certo? Letra D. É a partir dos primeiros filósofos, os famosos filósofos pré-socráticos, que nós vamos ter então a ideia do logos, da filosofia, que é a ideia então dessa crítica, dessa relação que vai estabelecer esse novo conceito. Ficamos então com a letra D de dado. Beleza? 3. Agora uma tirinha. Tome. Pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. E tudo por causa do maldito inquilino que começou a dizer que isso é muito feio, que não se faz e sei lá o quê. Inquilino? Que inquilino? Esse que a gente tem aqui dentro. Aí ela aponta para dentro do peito dela. Então ela está falando sobre a relação de consciência. Sobre ética, como filosofia moral, assinale a alternativa correta. A ética é chamada de filosofia moral, pois constitui um sistema concreto que comanda a humanidade inteira, independentemente da época histórica. Pelo contrário, as relações morais estão intimamente ligadas às construções históricas, sociais, culturais do seu tempo, da sua época. Então, desconsidera a letra A. B. A ética, como filosofia moral, é um tipo de saber normativo que pretende orientar indiretamente as ações dos seres humanos. É exatamente o que diz o filósofo Aristóteles. A ética é um processo como se fosse uma ideia universalizante que tenta de maneira indireta dizer para você como você deve se comportar dentro dessas relações, dentro desses processos universais. E o que vai de alguma forma parar as arestas da sua causalidade, das suas relações, está intimamente ligado com a moral. A moral está ligada com a cultura, a sociedade, a época. Ficamos com a letra B de bola. Essa é a correta. Vamos eliminar as outras. C. Filosofia moral permite a compreensão da dimensão moral da pessoa humana, reduzindo a seus componentes econômicos e psicológicos, como se comportamento moral fosse só econômico e psicológico. Não, está ligado a muitas outras relações. Ética ou filosofia moral é um conjunto de códigos morais pessoais que necessariamente coincidem com os códigos morais sociais. Necessariamente coincidem? Não necessariamente. E o objetivo último da filosofia moral é incidir imediatamente sobre a vida cotidiana, tal qual uma camisa de força que obriga sem liberdade. Deixar você aí, né, dentro de um conceito cada vez mais preso a um sistema. Não é isso que a filosofia moral quer nos ensinar. Ficamos com a letra B de bola. Olha a próxima. 4. Age apenas segundo uma máxima, tal qual que possa, ao menos tempo, querer que ela se torne lei universal. Essa frase você tem que saber. Essa frase é de um filósofo alemão que vai trabalhar a ética do dever. Estou falando de Immanuel Kant. E a pergunta é, de quem é essa frase? John Rawls, Alexander McQueen, Immanuel Kant, Thomas Michael e Jeremy Bentham. Jeremy Bentham, filósofo utilitarista. Não tem nada a ver. Nós estamos falando de a ética do dever de Immanuel Kant. Essa é a máxima de Kant. É a ideia da representatividade do pensamento ético dele. Que a sua ação seja boa o suficiente que outras pessoas possam reproduzi-la. 5. 5 tem um texto imenso, gigantesco, de Montesquieu. Montesquieu é o cara que vai falar sobre a divisão dos 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário, é o que vai falar sobre o porquê o poder soberano, né, ele deve ser estabelecido, porque nós devemos criticar o poder monárquico, então ele vai trazer essa realidade. Partindo do pressuposto que você já leu o texto, vamos lá. Em relação às formas de governo, de acordo com os princípios de ação e a forma de que degenera, enunciadas por Montesquieu na obra do Espírito das Leis, atribua verdadeiro ou falso. A monarquia tem como princípio a honra. Na visão de Montesquieu, sim, a monarquia surge dentro de uma realidade onde o indivíduo que se estabelece dentro desse sistema monárquico estaria estabelecido a partir de um fundamento chamado honra. Era a ideia do conceito da honra sendo estabelecido dentro das relações de poder e doutrina.
A democracia tem como princípio a virtude. Para Barão de Montesquieu também. É a virtude, a justa medida entre excesso e a falta, aquilo que Aristóteles nos ensina, está intimamente ligado ao conceito de equilíbrio. Um sistema democrático precisa ser equilibrado. Verdadeiro. A aristocracia tem como princípio o temor. Não, pelo contrário. A aristocracia, na visão de Barão de Montesquieu, ela tem como princípio, né, o autoritarismo. A monarquia degenera em oligarquia. Não, ela não se degenera no processo oligárquico. Talvez num sistema autoritário ou numa outra relação, sim, mas não nessa visão. A democracia degenera em demagogia, sim. O sistema democrático torna-se uma demagogia quando ele não funciona, verdadeiro. Uma democracia torna-se uma demagogia, uma aristocracia torna-se uma oligarquia, né? E uma monarquia torna-se, por exemplo, em um sistema autoritário de domínio, quando ele não funciona da maneira correta, que é com a virtude. Ficamos com a letra A. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Olha a questão de número 6. Sobre a perspectiva da arte, segundo a filosofia da arte, na época contemporânea, assinale a alternativa correta. E você tem um quadro, você tem uma representação artística, que nós temos aqui a Boba de Anita Malfatti, de 1915-1916. Então, é uma relação dentro de uma obra, dentro de um processo contemporâneo que faz uma crítica à sociedade da época. E aí ele vai falar, aos poucos, conjuga racionalidade e afetividade de forma radical. Se você lembra que as relações que estão intimamente ligadas, aquilo que é contemporâneo com a arte, está intimamente ligado com a razão, ficamos com a letra A. Por quê? Primeiro, né, porque Anita Malfatti já faz parte dessa relação, já faz parte dessa construção desse processo racional e também dessa relação da racionalidade com a afetividade, que é um dos projetos do processo contemporâneo, e por causa disso a letra A já traz como correto. Mas olha só as outras, né? Totalmente nada a ver para aquilo que está sendo apresentado para nós. Deve-se necessariamente provocar prazer e satisfação? Razão. Obrigatoriamente a correspondência entre imagem e modelo? Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Você pode ter imagem e modelos que se expressam de maneira diferente. Retrata simbolicamente uma sabedoria estabelecida teoricamente, prática. A ideia da razão vinculada à afetividade. Também tem essa prática. Tem o compromisso de imitar a realidade. Nunca, jamais o compromisso de imitar a realidade. Você pode expressar a realidade, mas não precisa necessariamente imitar. É a figura da arte contemporânea. Então ficamos com a letra A. Beleza? Vamos para a questão de número 7. A questão de número 7 vai trabalhar sobre a questão de Estado e política de acordo com o pensamento de Rousseau. Então, o que Rousseau pensa sobre o Estado e o que Rousseau pensa sobre a política. E aí nós temos as alternativas. Entendendo que você conhece o texto, que você conhece a obra de Rousseau, olha só o que as alternativas apresentam para nós. A obra do Contrato Social de Rousseau pretende defender o individualismo, coletivismo, coletividade. Já era. B. Convencional e natural, na linguagem de Rousseau, são compreendidas como análogas, resultam da vida civil própria do estado de natureza. Não, pelo contrário. O homem bom que vivia no estado de natureza foi corrompido por aquele que vivia no estado civil. Então, não tem esse processo. C. O contrato social, segundo Rousseau, tem a finalidade de justificar a servidão civil, a hierarquia natural entre governantes e governados. Não, o contrato social é para que você possa estabelecer esse limiar entre a sociedade de natureza com a sociedade civil. Então, não é para justificar a servidão. Para Rousseau, a autoridade de poucos é resultado necessário da superioridade natural. Poucos a exercem sobre os muitos submissos. Não. Na realidade, para Rousseau, a autoridade seria para que você possa buscar a vontade geral. A vontade geral que iria, de alguma forma, contemplar os muitos. E Rousseau busca as bases legítimas da sociedade civil, efetuando a passagem da liberdade natural para a liberdade convencional, através, então, daquilo que ele chama de esse conceito de sociedade, esse conceito de realidade e Estado para Rousseau, onde a vontade geral vai ser implementada. 8. Mais um texto gigante, e esse texto vai trabalhar sobre as relações daquilo que é mito, daquilo que é ciência, daquilo que se compreende dentro dessas relações.
E aí ele vai perguntar o seguinte para você. Entendendo que você já leu o texto, você já sabe do que eu estou falando, vamos lá. Sobre tipos ou formas de conhecimento. Relacione os tipos de conhecimento na coluna da esquerda com as suas respectivas características na coluna da direita. Então, você vai ter conhecimento mítico, filosófico, da fé, científica e ordinária. E as explicações? Vamos tentar relacionar. Conhecimento mítico. Conhecimento mítico, na realidade eu vou fazer o contrário. Vamos lá, eu vou ler as alternativas e nós vamos tentar relacionar. A. Saber de uso que se articula no contato imediato da vida. Conhecimento espontâneo. Conhecimento espontâneo, saber de uso que se articula no contato imediato da vida. Mítico, filosófico, fé, científico, ordinário. Conhecimento ordinário. O conhecimento espontâneo, é o do saber da vida. B. Saber sistemático, metódico, fático, verificável, orientado por leis, descobre como funciona a natureza. Conhecimento científico. C. Inicia pelo espanto e admiração. Busca as origens, critica as crenças e os preconceitos. Conhecimento filosófico. Falou do espanto, Aristóteles, filosófico. D. Intuição da realidade. Traduz alegoricamente uma intelecção do ser de validade originária. Conhecimento mítico, que é aquilo que do originário, a ideia das coisas como elas são alegoricamente. E. Exercício subjetivamente como confiança, esperança e sentido da existência. Fé. Aí nós temos a fé. Ficamos com 5, 4, 2, 1 e 3. Ficamos com a letra C. Letra C, letra correta. Vamos para exercício 9 de filosofia. Exercício 9, tem aí um retrato, uma fotografia, e aí vai ter, a cada junho, o Jardim Botânico de Ambor é inundado por milhares de peônias de todas as tonalidades, de branco e de vermelho. Como suas flores ficam suspensas em ramaletes no ar, pendendo ligeiramente com o peso da flor, elas parecem semelhantes ao arco suspenso de uma bailarina, onde há peônias, há sempre o exalar do perfume do orvalho que paira no ar como o ópio de um cachimbo de prata. Todo mundo sabe que as peônias são belas e que delas dão prazer, e talvez alergia. Quando eu julgo que as peônias são belas, esse juízo está baseado no, de fato, é constituído pelo prazer que eu experimento nessas flores. Então ele vai perguntar aí para você sobre essa questão do belo, a estética. Sobre as concepções estéticas, a partir da contribuição de Alexander Gober Bürgermann, desculpa pelo meu alemão, e Immanuel Kant, considera a alternativa a seguir. Vamos lá. A teoria da estética reúne a sensibilidade, a imaginação e o juízo. A teoria da estética reúne sensibilidade, sim. Imaginação, sim. Juízo, sim. A 1 está correta. Essa é a visão de Immanuel Kant. 3. A experiência da beleza é concebida como um tipo de juízo. Experiência da beleza como um tipo de juízo. O juízo é uma conclusão. Experiência daquilo que eu acho que é belo, sim. Correto. 3. A base para o juízo estético é o prazer desfrutado em uma coisa bela. Quem desfruta? Eu desfruto. Então, a base de um juízo estético é o prazer. Se eu vejo prazer, sim, juízo estético. 3 está correto. 4. O juízo estético impõe aos demais a norma do gosto individual. Impõe? Jamais. Nunca vai impor nada. Olha só o que diz aqui. De fato, é constituído pelo prazer que eu experimento nessas flores. Quem experimenta? Eu experimento. Se eu experimento, então sou eu que estou dizendo que aquilo é belo ou não. Ficamos com a alternativa letra D de dado. 1, 2 e 3 estão corretas. 10. Chegamos à última questão de filosofia. 10 vai falar sobre René Descartes. René Descartes, filósofo racionalista, que vai fazer uma crítica à Idade Média, que vai propor um movimento e um processo cartesiano, uma relação do racionalismo também. Então, René Descartes é um filósofo muito importante. Você tem que saber, porque o vestibular cobra muito sobre ele. Sobre o método de René Descartes, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Como os céticos, que acreditam na possibilidade de se atingir a verdade, Descartes duvidava por duvidar. Na realidade, a ideia da dúvida é o pressuposto do método. Então, eu duvido, penso, logo existo, então eu coloco a dúvida dentro dessa relação para começar o método. Não tem nada a ver com a relação dos céticos, até porque René Descartes fazia uma crítica ao ceticismo que estava ressurgindo naquela época. Então, o ceticismo ressurgia naquele momento e ele está fazendo uma crítica, não só ao movimento da escolástica anterior, mas também ao movimento cético que ressurgia dentro daquela estrutura.
B. O objetivo de Descartes é encontrar uma primeira verdade que se imponha como absoluta certeza. A ideia de chegar a uma verdade clara e distinta. Letra B. É a alternativa de Descartes. Ficamos com B de bola. Descartes aceita os dados dos sentidos, ele questiona os sentidos, ele não era empírico, ele era racional. Descartes acata os conhecimentos tradicionais escolásticos, ele questiona os escolásticos, né? Já disse anteriormente. Descartes considera a razão dependente da experiência, ele questiona a experiência sensível. Pelo contrário, né? Ele coloca a experiência sensível, né, como algo que não deveria nem existir mais. Tudo deveria estar ligado ao processo da razão. Ficamos realmente com a letra B de bola. Beleza? Essa é a prova de filosofia da Unicentro. Tranquilo? Então, nosso próximo vídeo nós vamos para a prova de sociologia. Lembrando sempre que uma vida não questionada não merece ser vivida. Beijos, até mais e até a nossa próxima aula.